Você já sentiu que faz tudo certo? Ora, trabalha, acredita, mas mesmo assim, os resultados não vêm no tempo que você esperava? Já percebeu que existem pessoas que parecem tocar algo invisível e, a partir disso, portas se abrem, caminhos se ajustam e a vida começa a fluir de uma forma quase sobrenatural? Napoleon Hill passou décadas observando esse fenômeno e ele descobriu algo que vai muito além de esforço, talento ou sorte. Existe um ponto exato onde a intenção humana encontra o divino. E quando esse encontro acontece, a realidade começa a responder. Hoje, você vai entender por que algumas intenções criam movimento e outras apenas geram frustração. Por que algumas orações tocam o céu e outras ficam presas na ansiedade da mente? Você vai descobrir os 5 sinais de que sua intenção já está alinhada com Deus. Vai entender os 4 bloqueios que contaminam a intenção pura. E vai aprender o processo prático para purificar sua intenção até que ela toque o divino. Se você sente que nasceu para algo maior, mas ainda não acessou tudo o que Deus tem para você, este vídeo não chegou por acaso. Porque quando a sua intenção toca o divino, a manifestação deixa de ser uma esperança distante e passa a ser um processo inevitável. Napoleon Hill ensinava que tudo começa na mente, mas ele nunca falou de uma mente isolada, tentando criar sozinha. Ele falava de uma mente em parceria consciente com a inteligência infinita. A Bíblia confirma esse princípio em 1 Crônicas 28:9, quando diz que o Senhor sonda os corações e conhece todas as intenções dos pensamentos. Não são apenas palavras. Não são apenas pedidos mecânicos, é a intenção por trás deles que move o mundo espiritual. A intenção é o verdadeiro idioma entre você e Deus. Muitas pessoas querem prosperidade, mas a intenção delas está contaminada pelo medo de perder. Querem crescimento, mas a intenção nasce da comparação com outros. Querem respostas, mas a intenção está carregada de ansiedade, controle e desconfiança profunda. E o divino não responde à pressa, não responde ao desespero, não responde ao ego inflado. O divino responde à intenção alinhada. Quando sua intenção nasce do propósito verdadeiro, da fé genuína e da entrega consciente, ela se torna um sinal espiritual poderoso. Ela atravessa o invisível, ela gera movimento no campo espiritual, ela ativa caminhos que estavam fechados. Deixa eu te contar uma história real que ilustra perfeitamente isso. No início do século XX, havia um cientista agrícola extraordinário chamado Dr. George Washington Carver. Carver nasceu escravo no Missouri durante a Guerra Civil Americana. Foi separado da mãe ainda bebê. Cresceu enfrentando racismo brutal, pobreza extrema e todos os obstáculos imagináveis. Mas dentro de Carver havia uma intenção que tocava algo muito profundo. Ele não queria apenas sobreviver. Ele não queria apenas superar suas circunstâncias pessoais. Ele tinha uma intenção pura de servir a Deus, servindo a humanidade. E ele acreditava que Deus falava através da natureza, através da criação. Carver conseguiu estudar agricultura na Universidade Estadual de Iowa, onde se tornou o primeiro estudante negro. E então ele dedicou sua vida inteira a ajudar agricultores pobres do sul dos Estados Unidos que estavam quebrando porque o solo estava esgotado de plantar apenas algodão. Todos os dias, Carver acordava às 4 da manhã e caminhava pelos campos. E ele orava. Mas não era oração pedindo coisas para si. Era oração de conexão. Ele dizia: Senhor, me mostre os segredos da criação. Me ensina como ajudar essas pessoas. E ele esperava. Ele ouvia, ele prestava atenção nas inspirações que vinham. E então, ideias extraordinárias começaram a fluir através dele. Carver descobriu mais de 300 utilidades para o amendoim. Ele criou tintas, plásticos, cosméticos, remédios, alimentos, tudo a partir de plantas que ninguém valorizava.
Ele revolucionou a agricultura do sul dos Estados Unidos. Ele salvou milhares de famílias da pobreza. E quando perguntavam a ele como fazia aquilo, Carver respondia com humildade profunda: eu não invento nada, eu apenas descubro o que Deus já colocou na criação. Eu peço a Ele para me mostrar, e Ele mostra. A intenção de Carver não era fama, não era riqueza, era servir. E quando a intenção é pura assim, quando ela toca o divino dessa forma, o impossível se torna possível. Napoleon Hill estudou a vida de Carver e disse que aquele homem era exemplo perfeito de intenção alinhada com a inteligência infinita. Ele não forçava, ele não competia, ele não ansiava, ele se conectava. E quando você se conecta dessa forma, Deus trabalha através de você de formas que sua mente racional nunca imaginaria. A Bíblia diz, em Provérbios 16:3, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Carver entregava suas intenções diariamente, e Deus fazia o resto. Essa é a fórmula, intenção pura. Mas entrega consciente é igual a manifestação inevitável. Agora, eu quero te mostrar os 5 sinais claros de que sua intenção já tocou o divino, de que você está no caminho do alinhamento espiritual verdadeiro. Primeiro sinal: você começa a perder a pressa ansiosa, não porque desistiu do que deseja, mas porque algo dentro de você confia profundamente. Quando sua intenção toca o divino, a ansiedade diminui. Você ainda age, mas age inspirado, não desesperado. A Bíblia diz em Isaías 28:16 que quem crê não se apressa. Pressa é sinal de medo. Confiança é sinal de alinhamento. Quando você perde a pressa, é porque sua intenção já foi recebida no mundo espiritual. Segundo sinal: você sente menos necessidade de explicar seus planos para outros, porque algo dentro de você já está firme. Você não precisa de validação externa, você não precisa convencer ninguém. Sua intenção está clara entre você e Deus, e isso basta. Napoleon Hill descobriu que pessoas verdadeiramente alinhadas falam menos e fazem mais. Elas não anunciam, elas manifestam, e quando manifestam, todos veem. Terceiro sinal: certas portas que antes pareciam importantes deixam de fazer sentido, e novas possibilidades começam a surgir de forma natural, sem você forçar. Isso é Deus redirecionando. Quando sua intenção toca o divino, ele fecha o que te destruiria e abre o que te abençoará. Muitas vezes, você chora pelas portas que fecham, sem saber que elas te levariam para caminhos errados. Confie nos fechamentos tanto quanto nas aberturas. Quarto sinal: você começa a agir diferente, não por obrigação ou ansiedade, mas por inspiração clara. Você sente quando é hora de se mover. Você sente quando é hora de esperar. Essa sabedoria não vem da lógica, vem da conexão. A Bíblia chama isso de ser guiado pelo Espírito. Napoleon Hill chamava de sexto sentido. É quando você sabe sem saber explicar como sabe. E quando você obedece essas inspirações, os caminhos se abrem. Quinto sinal: gratidão espontânea começa a fluir. Você não precisa se forçar a agradecer. A gratidão surge naturalmente porque algo dentro de você já sente que recebeu, mesmo antes de ver fisicamente. Quando sua intenção toca o divino, você entra na frequência da abundância. E gratidão é a linguagem dessa frequência. Quanto mais você agradece, mais sua intenção se purifica. Quanto mais sua intenção se purifica, mais rápido a manifestação acontece. Se você identificou pelo menos 3 desses sinais, sua intenção já está tocando o divino. Se não identificou nenhum, não desanime. Este vídeo chegou para ajustar isso. Comenta aqui embaixo sua cidade ou país. Quero ver até onde essa mensagem sobre intenção divina está alcançando pessoas. Pode ser qualquer lugar, qualquer cidade. Comenta agora. Agora, deixa eu te contar a segunda história. Uma história bíblica poderosa que mostra como intenção pura move o céu.
A história de Neemias, registrada no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias era um judeu que vivia na Pérsia, servindo como copeiro do rei Artaxerxes. Ele tinha uma posição confortável, segura, privilegiada. Mas um dia ele recebeu notícias devastadoras sobre Jerusalém, a cidade dos seus ancestrais. A cidade estava destruída. Os muros estavam em ruínas, o povo estava em desgraça e vergonha. E quando Neemias ouviu isso, algo profundo se moveu dentro dele. Não era apenas tristeza. Era uma intenção santa, uma intenção de fazer algo, uma intenção de reconstruir, uma intenção de restaurar. E a Bíblia registra que Neemias fez algo extraordinário. Ele não correu desesperadamente. Ele não tentou forçar uma solução imediata. Ele orou e jejuou durante meses. Ele levou sua intenção diante de Deus repetidamente. E ele esperou. Ele esperou até que aquela intenção estivesse completamente alinhada com a vontade divina. E então veio o momento. O rei Artaxerxes percebeu que Neemias estava triste e perguntou o que havia de errado. E naquele momento Neemias orou silenciosamente, rapidamente, internamente. A Bíblia diz que ele elevou uma oração relâmpago. E então ele falou com o rei, e algo sobrenatural aconteceu. O coração do rei se inclinou favoravelmente. O rei não apenas deu permissão para Neemias ir a Jerusalém, ele deu recursos, proteção, autorização oficial. Neemias foi para Jerusalém. E em apenas 52 dias, ele reconstruiu os muros que estavam destruídos há décadas. 52 dias. Algo que parecia impossível. Mas quando a intenção toca o divino, o tempo se curva. Os recursos aparecem. As pessoas certas se juntam. Os obstáculos se dissolvem. Napoleon Hill diria que Neemias estava em total alinhamento com a inteligência infinita. Ele não agiu por impulso. Ele não agiu por emoção. Ele esperou até que a intenção estivesse pura. E quando estava pura, tudo se moveu rapidamente. A Bíblia diz em Neemias 6:15 e 16 que quando os inimigos viram os muros reconstruídos em tempo recorde, eles ficaram atemorizados e reconheceram que aquilo foi feito por Deus. Quando sua intenção toca o divino, até os inimigos reconhecem que Deus está com você. Porque o que você faz não é mais apenas esforço humano, é manifestação de poder divino, trabalhando através de intenção alinhada. Agora, eu preciso te mostrar os 4 bloqueios principais que contaminam a intenção e impedem que ela toque o divino. Primeiro bloqueio: intenção nascida do medo disfarçada de fé. Quando você quer algo, não porque faz sentido no seu espírito, mas porque tem medo de perder, medo de ficar para trás, medo de não ser suficiente. Medo contamina intenção. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1:7 que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Quando sua intenção nasce do medo, ela não tem força espiritual. Ela gera ansiedade, não manifestação. Você precisa purificar a intenção, identificando o medo e substituindo ele por confiança consciente. Segundo bloqueio: intenção comparativa em vez de propositiva. Quando você deseja algo porque viu outra pessoa tendo. Quando você quer crescer porque não quer ficar para trás. Quando sua intenção está baseada em comparação, não em chamado. Comparação é veneno espiritual, ela contamina tudo. Napoleon Hill descobriu que pessoas que vivem se comparando nunca alcançam plenitude, porque estão correndo a corrida errada. Deus tem um plano único para você. Quando você para de se comparar, sua intenção se purifica. E quando ela se purifica, você entra no seu próprio fluxo. Terceiro bloqueio: intenção de controlar o método além do desejo. Quando você não apenas quer algo, mas exige que venha de forma específica, com pessoa específica, em tempo específico, controle, bloqueia o divino. Deus pode trazer a resposta por caminhos que você nunca imaginou,
Mas se você está preso a um único método, você pode perder a bênção que vem por outro caminho. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Quando você solta o controle do método e confia apenas no destino, sua intenção se liberta. E quando ela se liberta, o divino age livremente. Quarto bloqueio: incoerência entre o que você pede e o que você acredita internamente. Quando você pede prosperidade, mas acredita que não merece. Quando pede crescimento, mas tem medo da responsabilidade. Quando pede relacionamento, mas não acredita que é amável. Essa incoerência cria sinal confuso. O divino não responde a palavras, responde à vibração interna. Você precisa alinhar o que você pede com o que você acredita, e isso exige trabalho interno profundo, exige renovação da mente, exige cura emocional. Mas quando essa coerência acontece, sua intenção se torna uma força imparável. Se você identificou algum desses bloqueios, não se condene. Consciência é o primeiro passo para a purificação. E agora eu vou te dar o processo prático para purificar sua intenção até que ela toque o divino. Primeiro passo: identifique a intenção real por trás do desejo. Pegue papel e caneta, escreva o que você deseja. E então pergunte: por que eu quero isso? E quando tiver a resposta, pergunte novamente: por que isso é importante? Continue perguntando até chegar na raiz. Muitas vezes, o que você pensa que quer não é o que você realmente quer. Quando você chega na raiz verdadeira, você encontra a intenção pura. E quando você encontra a intenção pura, você pode alinhá-la com Deus. Segundo passo: leve essa intenção diante de Deus em oração honesta. Não ore pedindo coisas. Ore apresentando sua intenção. Diga: Senhor, essa é minha intenção. Se ela está alinhada com tua vontade, fortalece ela. Se ela está contaminada, purifica ela. Se ela está errada, redireciona ela. Eu entrego. Essa oração de entrega é poderosa. Ela abre espaço para Deus trabalhar. Napoleon Hill chamava isso de entregar o desejo à inteligência infinita. A Bíblia chama de confiar no Senhor de todo o coração. Terceiro passo: espere por clareza interna antes de agir. Não corra desesperadamente. Depois de orar, espere. Preste atenção nos sentimentos internos. Se você sente paz, é sinal verde. Se você sente confusão, espere mais. Se você sente resistência, redirecione. A Bíblia diz em Isaías 30:21: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai nele. Quando sua intenção está alinhada, você ouve claramente, não com ouvidos físicos, com ouvidos espirituais. Quarto passo: haja quando vier a inspiração, não quando vier a pressão. Ação inspirada é diferente de ação desesperada. Ação inspirada vem com clareza, paz e timing certo. Você sente que é hora. Você sente que faz sentido. E quando você age assim, as portas se abrem naturalmente. Napoleon Hill ensinou que a ação certa no tempo certo gera resultados extraordinários. E timing certo vem de intenção alinhada. E se essas mensagens sobre os princípios de Napoleon Hill e a espiritualidade prática estão transformando sua forma de pensar, considere se tornar membro do canal. Esse apoio nos ajuda a manter a produção desses vídeos semanais e continuar trazendo conteúdos profundos que poucos canais trazem. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Qualquer valor já faz diferença e nos permite continuar esse trabalho de levar essas verdades transformadoras para mais pessoas. E se você quiser apoiar de forma pontual, pode usar o Valeu Demais aqui embaixo. Qualquer valor, mesmo simbólico, nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas mensagens sobre prosperidade e espiritualidade que podem transformar vidas. Agradecemos de coração cada um que decide apoiar essa missão. E agora, antes de continuar, se você está gostando desse conteúdo profundo, clica no like. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que também precisam purificar a intenção.
e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos sobre esses princípios espirituais. Agora eu quero te guiar num exercício prático transformador. Um exercício de purificação de intenção. Se você puder, para tudo agora. Senta confortavelmente, fecha os olhos. Se não puder fechar, apenas abaixa o olhar. Respira fundo 3 vezes. Bem devagar. Inspira pelo nariz contando até 4. Segura por 2 segundos. Solta pela boca contando até 6. Faz isso 3 vezes agora. Sente o corpo relaxando. Sente a mente se acalmando. Agora traz à mente aquilo que você mais deseja neste momento. Não pensa na forma como vai acontecer. Não pensa no prazo. Apenas sente o desejo. E agora, pergunta internamente. De onde nasce esse desejo? É do medo ou da fé? É da comparação ou do chamado? É da escassez ou do propósito? Apenas observe, sem julgar. Apenas observe a verdade que surge. E agora, mentalmente, leva essa intenção diante de Deus. Visualiza você colocando ela nas mãos dele e diz internamente: Deus, eu entrego essa intenção para que ela seja purificada. Se ela está alinhada com tua vontade, fortalece ela. Se ela está contaminada, purifica ela. Se ela está errada, redireciona ela. Alinha meu desejo ao teu propósito. Ajusta minha mente, fortalece minha fé, prepara meu coração. Eu confio que quando minha intenção tocar o divino, a manifestação se torna inevitável. Fica alguns segundos sentindo essa entrega. Sente o peso saindo, sente a paz entrando. E quando estiver pronto, respira fundo mais uma vez e abre os olhos devagar. Pronto. Você acabou de fazer uma purificação espiritual profunda. Algo mudou no mundo invisível. Sua intenção foi realinhada e nos próximos dias, presta atenção. Clareza vai aumentar. Paz vai crescer. Inspirações vão vir. Portas vão se abrir, porque quando a intenção toca o divino, tudo se move. E para selar esse momento, vai nos comentários e escreve: minha intenção está alinhada com o divino. Escreve como declaração pública, como compromisso espiritual. Quando você declara isso, você reforça o alinhamento interno. Vai lá agora. E se você ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho. E compartilha esse vídeo com alguém que está cansado de pedir sem receber, que está exausto de orar sem ver resposta, que precisa entender que talvez não seja falta de fé, mas falta de alinhamento. Seja instrumento para levar essa mensagem transformadora. Porque quando sua intenção toca o divino, você não corre atrás da vida. A vida começa a se mover em sua direção. Nada está atrasado. Nada foi esquecido. Tudo está sendo organizado no mundo invisível. Confie. Doutor, Carver tinha intenção pura de servir, e Deus usou ele para revolucionar a agricultura e salvar milhares. Neemias tinha a intenção alinhada de reconstruir, e Deus moveu o coração de um rei e restaurou uma cidade em 52 dias. E você? Qual é sua intenção verdadeira? Está alinhada ou contaminada? Napoleon Hill ensinava que a mente é o ponto de partida de toda realização. Mas não qualquer mente. A mente conectada à inteligência infinita. E essa conexão acontece através da intenção pura. Quando você purifica sua intenção, você abre um canal direto entre você e Deus. E quando esse canal está aberto, milagres não são exceção. Eles são consequência natural. A Bíblia diz em 1 João 5, 14 e 15: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que temos os pedidos que lhe fizemos. Repara, segundo a sua vontade, não segundo nosso ego, não segundo nosso medo, não segundo nossa comparação,
segundo a vontade dele, e quando sua intenção se alinha com a vontade dele, você pede e recebe. Você ora e é atendido. Você deseja e se manifesta, não porque você mereceu, mas porque você se alinhou, e alinhamento é tudo. Então hoje, neste momento, você tem uma escolha. Você vai continuar pedindo com intenção contaminada? Ou vai purificar? Vai continuar querendo sem alinhar? Ou vai entregar? Vai continuar forçando? Ou vai confiar? Quando você escolhe purificar, quando você escolhe alinhar, quando você escolhe entregar, tudo muda. A pressa diminui, a paz aumenta, a clareza surge, a manifestação se aproxima. E o que nasce no alinhamento se manifesta no tempo perfeito. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que você aprenda a purificar suas intenções diariamente. Que você desenvolva sensibilidade espiritual para discernir o que é de Deus e o que é do ego. E que você viva na frequência onde sua intenção toca o divino constantemente. O ajuste já começou. A purificação está acontecendo e a manifestação está a caminho. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Lembre-se, quando sua intenção toca o divino, o impossível se torna inevitável.